como pano de fundo, né, em casa, acho que começou agora, né? Então, vou retomar. Boa noite a todas e todos. Espero que vocês estejam bem e saudáveis. A exemplo da Patrícia Chu, na conferência de abertura da 4ª reunião de Antropologia da Saúde, vou começar essa sessão especial me autodescrevendo. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos e estou em casa como pano de fundo, minha cama aqui atrás, e vou dar início à nossa sessão especial, que a partir de 2 momentos, né? Apresentando a nova composição do Comitê de Ética em Pesquisa nas Ciências Humanas, da Associação Brasileira de Antropologia, e em seguida eu vou passar a palavra para 3 dos membros desse comitê, para que a gente possa discutir o projeto de lei 7.082 de 2017, que atinge seriamente as pesquisas científicas em geral, mas mais particularmente as pesquisas nas ciências humanas e sociais e na antropologia. Bom, atualmente o Comitê de Ética em Pesquisa nas Ciências Humanas, da ABA, é composto pela Ana Cláudia Rodrigues da Silva, que é professora adjunta do Departamento de Antropologia e Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência no campo da Antropologia da Saúde, Relações Raciais e Gênero, é integrante do Núcleo de Pesquisa Família, Gênero e Sexualidade, FAGES, e do AIE Laboratório Interdisciplinar Natureza, Cultura e Técnica. Foi membro do CEP, dessa universidade, a Universidade Federal de Pernambuco, entre 2016 e 2018. André Fachel Leal é professor associado do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atua nos programas de pós-graduação em políticas públicas e em sociologia. Atua na coordenação adjunta do grupo de pesquisa TAG Saúde e Gênero. Ainda atua no Comitê de Ética em Pesquisa dessa universidade, a URGS. Sua trajetória como pesquisador está na interface da antropologia médica, das políticas públicas e da saúde coletiva. Seus estudos enfocam relações de gênero, políticas públicas de saúde e a epidemia de HIV/AIDS. Carlos Guilherme do Vale é mestre e doutor em antropologia, trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Suas pesquisas estão voltadas, sobretudo, para as áreas da antropologia do corpo e da saúde, antropologia da política e da etnicidade. Investigou ainda movimentos sociais e ativismos em saúde, HIV/AIDS, saúde e sexualidade, biossocialidades, mobilizações e emergências étnicas, indígenas e quilombolas na região Nordeste, laudos antropológicos, dentre outros temas de interesse. Fábio Mota, professor associado do Departamento de Antropologia, temos um cachorrinho. Fábio Mota, professor associado do Departamento de Antropologia, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, coordenador do Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisa no FEP, coordenador do CEP Humanos da Universidade Federal Fluminense, pesquisador do Instituto Nacional de Estudos Comparados, em Administração de Conflitos, INEAC, da UF, e diretor de estudos da Fondation Maison Sciences de l'Homme, em Paris. Uli Guedes Falcão é pesquisadora de pós-doutorado no Laboratório de Comunicação e Saúde, LACES, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde da Fiocruz. É pesquisadora do Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisa, no FEP, e também do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, INEAC, da UF. É membro do CEP Humanos, também na Universidade Federal Fluminense. Tem experiência em antropologia do Estado, da moral, atuando nos seguintes temas: regulação da ética em pesquisa, controle e governança científica. Rosana Castro é professora adjunta do Departamento de Políticas e Instituições de Saúde do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Realiza pesquisas sobre fluxos e práticas do campo da pesquisa farmacêutica em seres humanos e ações de grupos de pacientes que buscam acesso a tratamentos experimentais. Rui Arayama é professor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará, ISCO-UFOPA, e membro do Comitê de Ética em Pesquisa, também da UFOPA. Atua na discussão sobre bioética e ética em pesquisa, com especial enfoque na reflexão sobre marcos regulatórios, indústria farmacêutica e populações tradicionais. Eu, Érica Quinaglia Silva, sou professora associada do curso de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília,
professora permanente no programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará e no programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde da Universidade de Brasília. Eu fui coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, o CEP-CHS, da Universidade de Brasília, entre 2015 e 2021. Atuo nas seguintes áreas: antropologia da política, antropologia da saúde, bioética, saúde coletiva, saúde mental, religiosidades brasileiras, antropologia da morte, antropologia audiovisual e direitos humanos. Bom, com isso, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês estarem aqui, inclusive membros do comitê anteriores, né, membros anteriores desse comitê. Agradeço a disponibilidade de estarem conosco para contribuir com esse debate. E passo, então, a palavra para a Uli, para o Rui e para a Rosana. Muito obrigada. Bom, olá, boa noite a todas e a todos. Como bem a Erika me apresentou, sou a Uli Falcão, sou membro do Comitê de Ética na Pesquisa em Ciências Humanas, e a gente pensou numa apresentação agora, já que está em debate, o projeto de lei 7.082, né, 7082/2017, e Maria Paula, você pode agora disponibilizar o slide, por favor? E, inicialmente, quem iria falar agora dessa primeira parte seria a Rosana, para falar do histórico do PL, né? Como é que ele começou a tramitar, que ele veio do Senado, depois foi para a Câmara, e depois eu vou falar um pouco mais sobre a nota técnica que elaboramos recentemente em resposta a esse PL. Né? Então, a ideia é explicar um pouquinho de onde veio, quais são os interesses e para depois discutirmos as estratégias e alinharmos também alguns entendimentos sobre nossas ações enquanto comitê de ética, né, já que representa a comunidade científica da antropologia. Então, Rosana, cadê você? Não estou te vendo. Ah, sim. Agora eu estou te vendo. Estou aqui, tá me vendo? Quer iniciar ou prefere que eu inicie? Posso começar, eu posso começar, sem problemas. Boa noite a todas, todos e todes. Bom, vou fazer uma exposição breve do histórico desse projeto de lei, no esforço aqui de explicar que projeto é esse e por que a gente está discutindo esse projeto de lei nessa oportunidade, por que o Comitê de Ética em Pesquisa da ABA tem se envolvido na tramitação desse projeto, que inicialmente não tinha algo diretamente relacionado à pesquisa antropológica ou à pesquisa nas ciências humanas, mas agora sim. E é uma questão bastante urgente, daí também a oportunidade de a gente conversar sobre isso num evento como esse, que reúne uma parte da comunidade antropológica que tem um diálogo mais intenso, né, com o tema da regulamentação específica da ética em pesquisa via Conselho Nacional de Saúde. Pode passar, por favor, Maria Paula? Bom, então o projeto de lei 7.082 tem essa denominação, hoje essa numeração, mas ele não teve desde sempre essa denominação e essa numeração. Então, ele começou a tramitar no Senado Federal, em abril de 2015, e no Senado Federal ele tinha uma outra numeração, que aparece ali embaixo, PLS, que é Projeto de Lei do Senado, 2015, tá? Então, quem for pesquisar depois, vai ver alguns momentos, alguma referência à ideia ao PL ou PLS 200, 2015, e é esse mesmo projeto, mas numa fase anterior de tramitação, quando ainda estava no Senado. Bom, esse projeto começou a tramitar em 2015, mas ele foi disparado mais ou menos a partir de 2014, uma audiência pública em março de 2014, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, no qual foi discutido o tema da regulamentação de pesquisas clínicas no Brasil. Então, o que seria pesquisa clínica, né? Pesquisa clínica são essas, de uma maneira bem geral, né, existem inclusive controvérsias em torno da nomenclatura, mas pesquisa clínica seriam estudos biomédicos que teriam algum tipo de busca de produção de evidências em torno de alguma intervenção. Existem algumas definições mais amplas que vão falar de pesquisa clínica, abrangendo inclusive estudos observacionais, mas
de uma maneira geral, a gente está falando aqui de estudos biomédicos, né? Estão tratando de formas ou intervenções ou tecnologias biomédicas. Então, esse projeto, ele começou a partir dessa audiência pública para discutir sobre isso, a regulamentação dessas pesquisas. Ele foi articulado por um grupo formado também em 2015, a partir dessa audiência pública de 2014, com o objetivo de estabelecer um marco regulatório que permitisse uma maior agilidade e competitividade do Brasil no cenário internacional. Então, aqui tem uma característica importante dessa gênese e desse escopo do projeto, que ele foi articulado, então, por alguns agentes, tentei colocar alguns aqui, né, então, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, Associação Médica Brasileira, aqui tem outros que vocês depois vão poder acessar, mas mais ou menos, assim, a composição desse grupo que começou a articular esse projeto de lei, que tinha o objetivo de estabelecer um marco legal que trouxesse agilidade e competitividade para o Brasil no cenário internacional de pesquisa farmacêutica, tá? Isso tem um debate de fundo aí, no debate, se quem quiser eu posso explicar um pouco mais, mas só para vocês entenderem, né? Tem uma tensão aqui com a regulamentação atual, que não tem escopo legal, né? São normativas do Conselho Nacional de Saúde, e que são bastante criticadas por esses órgãos ligados ao setor farmacêutico. Os parlamentares responsáveis pela apresentação do projeto no Senado foram a senadora Ana Amélia, Walter Pinheiro e Valdemir Moca, todos já terminaram seus mandatos no Senado, e essa tramitação no Senado foi bastante controversa, né? O projeto de lei, na forma, né, nas versões que ele tramitou, recebeu muitas críticas, recebeu críticas de alguns órgãos, de órgãos como a própria Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, a Sociedade Brasileira de Bioética, a Abrasco, a Fiocruz. Então, muitos órgãos se posicionaram publicamente contra o conteúdo desse projeto, sobretudo nos aspectos da destituição do papel regulatório da CONEP. Então, lá atrás, em versões muito antigas desse projeto, havia uma previsão, por exemplo, né, de regulamentação das pesquisas clínicas na Anvisa ou num outro ministério, fora do âmbito do Conselho Nacional de Saúde. Havia uma crítica também sobre as restrições ao acesso pós-estudo, que previam também outras versões, e mudanças nos critérios para uso de placebo. Desculpa, ficou faltando uma letrinha aqui no slide. Então, houve esse momento de tensões, algumas modificações aconteceram no Senado, em todo caso, ele foi aprovado no Senado no dia 15 de fevereiro de 2017. Então, terminada essa tramitação no Senado, como regulamentar, né, dos projetos de lei, ele salta para a Câmara dos Deputados. Pode passar, por favor, Maria Paula. Aí, na Câmara dos Deputados, ele recebeu essa numeração, 7082-2017, que é onde se encontra agora. Ele está em tramitação lá, então, desde março de 2017. Ele seguiu também uma tramitação bastante controversa, com muitas versões de textos, propostas de substitutivos. É bastante complicado, bastante complexa digamos assim, a ecologia de versões que foi proposta para essa regulamentação. Alguns pontos seguiram controversos e foram dirimidos. Então, né, em algumas outras versões já se previa a regulamentação no Conselho Nacional de Saúde, algumas questões dirimidas ali também em torno do acesso pós-estudo, do placebo. Bom, e aí, onde que isso nos toca, né? Em que momento a gente começa a ver o debate sair da discussão de pesquisa clínica para a pesquisa que toca aqui a antropologia? Em 2019, uma versão do projeto foi apresentada com uma modificação no escopo regulatório. Então, todo projeto de lei tem uma ementa que vai dizer a que objeto ele se dirige, e em 2019, uma versão foi apresentada que propunha uma modificação. A ementa inicial, como vinha do Senado até esse momento na Câmara, previa a regulamentação de pesquisa clínica com seres humanos, né, que é esse tipo de pesquisa que a gente estava comentando agora. Em 2019, no entanto, uma nova versão veio à discussão, regulamentando pesquisas científicas envolvendo seres humanos.
Parece uma modificação textual trivial, mas não é. Quando você abrange, né, sai de pesquisa clínica para pesquisas envolvendo seres humanos, você está abrangendo qualquer área do conhecimento que vai interagir com seres humanos na realização de um estudo. E aí, nesse sentido, o projeto de lei, cujo conteúdo inteiro estava voltado para a pesquisa clínica, inclusive em vários detalhes como acesso pós-estudo, uso de placebo, passou a versar em estudos que não têm correlação com esse tipo com esse modo de produção de conhecimento. Então, nesse momento, 2019, acompanhando a tramitação desse projeto, representantes da ABA e da SBPC, que foram o professor Luiz Fernando Dias Duarte e a professora Fernanda Sobral, foram à Câmara dos Deputados, participaram de uma audiência pública e explicitaram os problemas em se ampliar dessa forma, né, por um artifício aparentemente trivial de redação, ampliar de uma maneira tão significativa o escopo do projeto. E naquela ocasião, os parlamentares se comprometeram em retornar o projeto para a versão inicial. No entanto, isso já foi, né, essa audiência pública foi já final, né, caminhando para o final de 2019. Quando entramos em 2020, né, e devido a todas as questões, né, da pandemia de Covid-19, a tramitação ficou um pouco paralisada, e no segundo semestre de 2020, já no segundo semestre desse ano, 2021, depois de uma longa paralisação, o projeto voltou a se movimentar, voltou a tramitar, e uma versão foi proposta, na versão de voto em separado, pelo deputado Orlando Silva, e ele propôs um substitutivo, né, o que estava correndo até o momento, que também reafirmava a perspectiva de que a regulamentação do projeto fosse expandida para ciências humanas, né, inclusive citando ciências humanas e sociais nominalmente. E essa proposta substitutiva, como está escrito no próprio texto, né, dessa proposta do parlamentar, foi elaborada a partir da contribuição do Conselho Nacional de Saúde. Então, foi uma interação do próprio Conselho junto ao parlamentar para que o projeto fosse modificado de modo a incluir as ciências sociais e humanas. Então, mais uma vez, né, continuando essa movimentação, a ABA tentou, né, se articulou com um projeto, com um parlamentar, já estava numa etapa de discussão bastante avançada, e, bom, como é que a gente está agora, né, porque, né, a partir dessas interações, a gente não conseguiu reverter esse cenário, acho que a Uli vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente já estava nas últimas etapas de tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é a última comissão, né, que os projetos de lei passam antes de ir a plenário. Nessa última instância, a versão que foi aprovada previa regulamentação de pesquisas com seres humanos e instituição do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Então, na versão que se encontra, já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e pronta para ir à discussão e votação em plenário, o projeto de lei que era voltado para a pesquisa clínica e cujo conteúdo grandemente voltado para a pesquisa clínica em todos os pressupostos epistemológicos, metodológicos e éticos, bioéticos, sobretudo, passaria, então, a vigorar, uma vez aprovado no plenário, como lei para a regulamentação de qualquer pesquisa. Daí, então, esse trabalho intenso de discussão e articulação que a ABA vem fazendo, né, tanto a presidência da ABA quanto o comitê. É isso. De apresentação histórica. Uli? Boa, Rosana. Obrigada. Bom, partindo um pouco disso que a Rosana já nos apresentou sobre os problemas, a nota... Pode passar a Maria Paula, por favor, o slide? Nós realizamos uma nota técnica, inclusive vou copiar aqui o link, que a gente colocou apenas trechos para destacar o que nós achamos importante. Ué, não copiou? Copiou. Que nós achamos importante estar, né, na nota. Em conversa com o assessor parlamentar da ABA, que agora temos uma assessoria, inclusive muito ativa, que é o Thiago de Aragão, ele nos aconselhou, junto com a Carla Teixeira, a elaborarmos uma nota técnica que servisse de respaldo, de subsídio para as negociações que viriam a acontecer no plenário.
né? Porque, como a Rosana falou, esse projeto, a CCJC é o último lugar de discussão do projeto de lei, e depois dessa comissão, ele segue para o plenário. E aí que as coisas são mais difíceis para se negociar, né? Então, a gente está tentando agora, junto a algumas assessorias parlamentares, de deputados, a modificar o texto do projeto de lei, principalmente no tocante à inserção da palavra clínica após a nomenclatura, né, a categoria pesquisa vir no texto, que é o que acaba abarcando todas as ciências humanas e sociais e todas as áreas científicas, né. Então, na nota, que deveria ser curta inicialmente, por isso tem umas 4 páginas, apontamos que o PL foi mais motivado por interesse da indústria farmacêutica, que tenta homogeneizar as diferentes metodologias, práticas consideradas científicas e éticas, né, a partir de um padrão da pesquisa clínica e da bioética, principalmente a bioética principialista. E outro ponto importante que a gente destacou também na nota é que na ficha de tramitação, não sei se vocês já acessaram alguma vez ou já acompanhou algum projeto de lei na Câmara, há uma ficha de tramitação onde disponibilizam todo o trâmite, né, todas as etapas de tramitação dos projetos de lei. E a versão que estava sendo discutida nessa comissão, ela não estava disponível na ficha de tramitação do Congresso, o que causou, inclusive, confusões em todas as entidades e associações científicas, né, que até hoje, né, foi votado início de agosto, que foi para o plenário, passou pela CCJC, e até hoje não há essa versão final que houve a votação na CCJC disponível na ficha de tramitação do Congresso. E então a gente enfatizou isso, né, porque acaba sendo um informativo, eu sempre brinco isso, né, informativo que desinforma. Então, a gente destacou esse ponto na nota e também as questões, como a Rosana falou, as diferenças epistemológicas e éticas de uma pesquisa realizada, né, na área da pesquisa clínica e pesquisas realizadas na área das ciências humanas e sociais, principalmente na antropologia. Então, esse foi o nosso foco principal da nota, foi mostrar a diferença e a incongruência e incompatibilidade desse projeto de lei para as ciências humanas e sociais. Então, e para mostrar que o projeto de lei em si também, né, ele tem vários problemas, como a Rosana apontou alguns, de flexibilizar direitos do participante de pesquisa. Flexibilizar no sentido, em alguns pontos, principalmente no acesso ao medicamento, após o estudo, que seria vitalício, e agora a obrigatoriedade que o PL coloca é apenas de 5 anos. Então, fora também a mudança de representação de usuários no colegiado do comitê, que seria agora algum membro de alguma instituição ou entidade científica, não sendo necessariamente um representante de usuários da rede em que o comitê trabalha, ou que os pesquisadores que fazem parte desse comitê também atuam. Então, modifica e flexibiliza os direitos dos participantes de pesquisa, e que, inclusive, é um ponto importante, o próprio CNS e a CONEP também apontam esses problemas no PL, né? Mas a questão é que, como há uma visão e uma representação de que as ciências humanas sociais são avessas ao controle, e que não entendem da ética, né, porque é uma ética específica, que é uma ética em pesquisa, então partem do princípio que nós não queremos ser regulados, não queremos ser controlados, mas não queremos ser controlados ou regulados, enfim, qualquer que seja essa categoria que usaremos para definir esse sistema, mas que não seja de acordo com um valor e com uma gramática baseada e calcada na pesquisa clínica. Então, a nossa nota técnica foi nesse caminho, né, de apontar os problemas e as incongruências em relação ao projeto de lei para a antropologia, principalmente,
e também na flexibilização de direitos dos participantes da pesquisa, não só aqueles que participam da pesquisa clínica, como o uso de medicamento, como também comunidades indígenas e grupos em situações de vulnerabilidade. Então, esse foi nosso ponto. A carta está bem simples. Se vocês puderem ver, seria interessante, até para divulgação também. Divulguem, porque quanto mais pessoas souberem desse problema, né, e dessa controvérsia, melhor. Inclusive, a nossa ideia aqui, hoje, na sessão, é publicizar esse problema, né, essa controvérsia, porque o sistema CEP-CONEP, essa regulação da ética em pesquisa, ainda é muito pouco conhecido e muito pouco compreendido pela comunidade de ciências humanas sociais, principalmente pela antropologia. Mas como aqui é um evento, né, de antropologia da saúde, então são pesquisas que acabam sendo mais atingidas, né, impactadas, vamos dizer assim, por essa normativa que não condiz e não tem a ver com a prática da pesquisa antropológica. Luiz, se você quiser falar agora dos outros pontos, pode passar, Maria Paula, por favor. Obrigada. Eu acho que eu sou o Rui, boa noite. Estou falando aqui de Santarém, né, do oeste do Pará. Eu acho que essa é uma discussão que, para nós, principalmente profissionais pesquisadores que trabalham na interface entre antropologia e saúde, um perigo iminente, porque são raras as leis que regulam o fazer científico, né, a não ser aquelas que beiram risco de vida e dignidade humana, né? Então, para a gente é muito estranho uma lei que vai determinar não só o que significa ciência ou não, mas uma parte específica do que é o fazer científico na área das biomédicas, que são as pesquisas clínicas, né? Além disso, também, para a gente é muito peculiar, né? Porque várias das nossas pesquisas são moduladas por esse desejo de participar de testes clínicos e de experimentação para conseguir novas terapêuticas, né? Eu fico imaginando a discussão da Covid-19 e do Zika vírus, que foram doenças emergentes do nosso último século, e eu acho que uma coisa que para a gente não pode ficar na verdade, a gente tem que levar em conta no nosso debate, né, por isso que a gente está engajando toda a comunidade antropológica nisso, é porque, de fato, o projeto apresenta uma visão muito idealista, não realista, do que significa essas práticas e relações entre os grupos de pesquisa da biomedicina e os nossos grupos vulnerados e vulneráveis com os quais a gente trabalha. Por mais que eles sejam ativos e, enfim, agentes do seu fazer, né, eu fico imaginando o que significa o acesso restrito a 5 anos de qualquer tipo de nova terapia e inovação. Uma coisa também que, na arquitetura desse projeto, que nos chamou a atenção também, outra coisa que nos chamou a atenção também na arquitetura é que não existe a previsão da criação desse sistema, mas não existe nenhum tipo de arcabouço orçamentário, né? Então a gente fica muito temeroso em relação ao desdobramento desse tipo de legislação, que pode ser financiada pelo terceiro setor, e a gente sabe, né, que para rastrear o dinheiro, a gente sabe quais são os interesses, né, em relação a isso. Então, acho que é uma questão que a gente precisa começar a observar na nossa prática, principalmente porque, comparando com outros sistemas nacionais, né, alguns, eles obrigam que os antropólogos que trabalham na saúde passem por 2 ou 3 instâncias de ética em pesquisa. Então, mesmo que a gente crie o nosso, né, a gente pode acabar gerando novas fases para a gente conseguir fazer e acessar nossas produções científicas. Um pouco isso, né? Acho que agora a Uli vai falar, a gente vai passar para o próximo slide. Gente, só um minuto, desculpa interromper, mas eu queria pedir a Maria Paula que desse uma olhada